Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de matemática aqui no canal Os Alquimistas. E na aula de hoje eu trouxe para vocês dois tópicos dentro da análise combinatória, que é o arranjo e a combinação. A princípio, eu trouxe dois exemplos. Um exemplo envolvendo algarismos e o outro exemplo envolvendo duas frutas. Observe que nesse primeiro exemplo, nós temos dois números diferentes formados pelos mesmos algarismos, os algarismos 2, 4 e 6. Percebam que quando eu inverto a ordem desses algarismos, ele vai me dar números diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de arranjo. Então, o que seria o arranjo? O arranjo são agrupamentos em que ele vai considerar a ordem dos elementos agrupados. Agora, vamos para o outro exemplo. Eu tenho aqui duas frutas, laranja e acerola. Então, vamos supor que eu vou fazer um suco formado por essas duas frutas. Então, se eu colocar laranja na minha mistura e depois colocar a acerola, eu vou obter a mesma mistura se eu tivesse colocado a acerola primeiro e a laranja depois. Então, nesse caso, a ordem não vai importar. Então, quando a ordem não importa, nós vamos ter problema de combinação. Então, o que seriam as combinações? As combinações são agrupamentos em que não considera a ordem dos elementos agrupados. Vamos analisar este exemplo. Diz o seguinte: 5 jogadores de futebol A, B, C, D e E concorrem a um dos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos? Então, primeiro passo, nós vamos perguntar se a ordem importa. Então, a ordem importa? A resposta é Então, nós vamos utilizar arranjo. Por que a ordem importa? Porque quem ficar em primeiro lugar vai ser o campeão, quem ficar em segundo vai ser o vice-campeão e o terceiro vai ficar na terceira colocação. Então, aqui nós temos um exemplo de arranjo, onde a ordem importa. Eu trouxe aqui para vocês duas maneiras de responder essa questão: sem o uso da fórmula e com o uso da fórmula. Então, gente, aqui nós temos um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. O que quer dizer isso? Que eu disponho de 5 elementos e eu vou agrupar esses 5 elementos de 3 em 3. Então, aqui eu coloquei 3 tracinhos para cada posição, um tracinho. Então, no primeiro lugar nós temos 5 opções. No segundo lugar, nós vamos ter 4 opções. E no terceiro lugar, nós vamos ter 3 opções. Então, gente, aqui basta fazer o princípio multiplicativo. Então, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Agora, se eu for utilizar a fórmula, certo? A fórmula do arranjo diz o seguinte: o arranjo de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, jogando esses dados aqui na fórmula, nós temos n, que vai ser a quantidade de elementos que nós temos, é 5. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Aqui eu repeti o 5 fatorial e aqui eu fiz 5 menos 3, 2 fatorial. Resolvendo o fatorial, 5 fatorial, nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Percebam que eu parei no 2 fatorial. Por quê? Porque esse 2 fatorial eu posso eliminar com esse 2 fatorial. Então, sobrou 5 vezes 4 vezes 3, que deu o resultado 60. Vamos analisar agora este outro exemplo. Entre 8 policiais, serão escolhidos 5 para garantir a segurança de um senador da República durante um evento. Quantos grupos de seguranças diferentes podem ser formados se os escolhidos terão funções idênticas?
Então, gente, aqui a gente vai perguntar, a ordem vai importar? A resposta é não. Por quê? Porque percebam que as funções são idênticas e a ordem desses elementos não vai fazer alteração no grupo de seguranças, certo? Logo, cada um dos grupos possíveis vai ser uma combinação de pessoas. Eu trouxe aqui duas maneiras para resolver este problema, sem o uso de fórmula e com o uso da fórmula. Então, aqui nós temos uma combinação de 8 elementos, que é o que dá na questão, e eu vou agrupar de 5 em 5. Então, é simples, gente, esse métodozinho. Vocês colocam aqui o 8, e aqui você vai colocar o P, que no caso vai ser 5. E aqui você vai fazer o quê? Você vai fazer o princípio multiplicativo até o quinto fator. Então, aqui eu fiz, ó, 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. E aqui embaixo, você colocou o 5 e vai fazer o fatorial desse número que ficar embaixo. Então, resolvendo aqui a conta, ó, percebam que não há necessidade de vocês multiplicar tudo. Basta a gente cortar aqui esse 5 com este 5, esse 4 com esse 4. Aqui vai dar 3 vezes 2 vai dar 6, eu posso cortar com esse 6 e sobra apenas 8 vezes 7, que dá 56. Caso vocês optem por utilizar a fórmula, só é jogar os dados na fórmula. Então, o N vai ser 8 e o P é 5. Então, substituindo aqui na fórmula, nós temos 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. Isso vai ser igual a 8 fatorial, aqui eu repeti o 5 fatorial, e aqui eu fiz 8 menos 5, 3 fatorial. Desenvolvendo o fatorial aqui, nós temos 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Observem que eu deixei aqui 5 para ser eliminado com esse 5 fatorial. Então, aqui a gente só basta cortar esse 5 com esse 5. E aqui sobrou 3 vezes 2, eu posso cortar esse 3 vezes 2, que vai dar 6, com esse 6. E resta apenas 8 vezes 7, 56. Então, eu encontro a mesma solução. Então, não há necessidade de se prender a fórmulas. Basta apenas aprender os macetes.